Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Marciano e nesse vídeo nós vamos falar sobre os 6 principais erros dos professores de jiu-jitsu. Fica ligadinho conosco, eu tenho certeza que essas informações vão ajudar muito você. Cara, o primeiro ponto, e que eu acho que é engraçado nós temos que conversar sobre isso, mas que eu acho um ponto determinante, não no jiu-jitsu, em qualquer área da nossa vida, é a pontualidade. É engraçado nós temos que falar sobre isso, né? Mas é muito tradicional, ou pelo menos era, as coisas vêm melhorando, que aulas de jiu-jitsu não começavam no horário estipulado. Para entender isso, nós temos que entender um pouquinho da história do jiu-jitsu. No passado, o jiu-jitsu basicamente era procurado por pessoas que queriam realmente lutar, se testar, fazer desafios e por aí vai. Então era um número diminuído de pessoas que treinavam e basicamente era um grupo de afinidade, quase que sempre um grupo de amigos ali, em torno de uma referência, de um professor, de um mestre que estava à frente daquele espaço. Acredito que por essa, não há uma comprovação científica disso, né, mas acredito que por essa característica de um grupo muito diminuto, onde basicamente eram pessoas que já tinham alguma afinidade entre si, tinham alguma amizade, se conheciam de alguma forma, cara, o treino ficava meio relaxado demais, né? A aula era para começar às 7 horas da noite, a galera ficava conversando, batendo papo, aquilo que a gente chama de resenha no jiu-jitsu, né? Que é muito legal que aconteça após a aula, mas não antes, e as coisas atrasavam demais. É determinante em qualquer área da sua vida, e principalmente quando você oferece um serviço como a aula de jiu-jitsu, que você cumpra exatamente aquilo que você está prometendo. Se a aula começa às 7, não é 7h01 e não é 6h59, é 7 horas. Quando você implementa uma pontualidade britânica dentro da sua rotina, você respeita, você está respeitando seus alunos, você está dizendo para esses alunos que o tempo dele é tão importante quanto o seu tempo. E quando você atrasa a sua aula, a mensagem é exatamente o contrário, né? Você está falando para o seu aluno que, cara, meu tempo é muito mais importante que o seu, eu não estou preocupado com a sua agenda, com os seus horários, e a aula vai começar quando eu bem entender. Então, primeiro ponto determinante, que é um grande erro dos professores de jiu-jitsu, que tem sido corrigido ao longo do tempo, e que muita gente precisa ainda melhorar, é com relação à pontualidade. O segundo erro que os professores cometem é não implementar ou não acreditar na uniformização. O tatame, o dojo, a arte marcial de forma geral, ela tem que ter princípios disciplinares muito bem estabelecidos. Um desses princípios é o princípio da igualdade. Num dojo, num ambiente marcial, num tatame, todos nós somos iguais, independente da posição social que nós estamos na sociedade, de qual atividade nós desenvolvemos na comunidade, naquele momento, naquela hora, todos nós somos iguais. Quando nós temos uma uniformização, uma forma única, isso cria um padrão visual e passa essa mensagem de igualdade, não só para os alunos que estão no dojo, mas também para as pessoas de fora que estão olhando para aquele time. Elas observam naquele time esse processo de igualdade bem implementado e, além disso, elas observam organização. Todos gostam de estar num ambiente organizado. E quando há uma diversidade muito grande de uniformes, de cores, de tipos, aquilo fica muito bagunçado. A arte marcial lá no passado, ainda hoje, né, muitas das artes marciais, e principalmente no Oriente, ela tem uma forma única, ela tem uma única vestimenta e ponto final. Quando ocidentalizou-se isso, obviamente por uma questão mercadológica, única e exclusivamente mercadológica, foi se criando vários tipos, várias cores, vários estilos aí para atender o gosto dos ávidos consumidores. Cara, é legal, tem coisa muito bonita, tem coisa muito bonita, mas o professor deve ter dentro do seu dojo um padrão único de uniformização, porque isso passa a organização e passa principalmente o espírito de igualdade para o grupo. Outra coisa que deveria ser o óbvio, mas o óbvio, alguém já disse que ele precisa ser dito, é sobre a higiene no dojo e no tatame. Muitos professores erram nesse quesito. Hoje isso também está melhor, mas no passado, inclusive,
deixava-se kimono às vezes na academia, né? Às vezes o kimono ficava de um dia para o outro, ficava até pendurado em araras na academia e a galera nem levava o kimono para casa para lavar e o ambiente, de forma geral, não era muito observado ou muito cuidado. Muitos professores ainda levam essa herança ruim desse jiu-jitsu focado exclusivamente na vitória e com poucas delimitações marciais. Então, você não pode errar nesse quesito. O seu dojo ele tem que estar totalmente higienizado, limpo, ele tem que ser um ambiente onde a pessoa chega e se sente bem, ela observa que ela está realmente num local que está cuidado, num local que está preparado para que ela receba a melhor instrução possível. Professores do mundo todo não podem errar nesse quesito. A higienização do dojo, do campo de batalha, do local de guerra, tem que ser muito bem observada por todos nós. Cara, isso é outra coisa que eu vou falar e que é capaz até de eu ser taxado de careta aí agora, hein? É a questão do linguajar. Cuidar com o linguajar que é utilizado dentro de um dojo. É engraçado falar sobre isso. Inclusive nos dias de hoje, onde falar palavrão ficou bonito, pô. Soltar palavrões em meio a uma palestra, em meio a uma dissertação, é algo que parece que inclusive chama a atenção do público e muitos oradores, muitos palestrantes, inclusive estão se utilizando dessa técnica para chamar a atenção do seu público, né? No jiu-jitsu existe um linguajar muito particular e muito próprio também, e muitas vezes um linguajar que é descuidado. Isso não pode acontecer, é um grande erro. Você imagina um pai que está trazendo uma criança para dentro de um dojo, que quer observar ali um local de instrução educacional, um local onde o filho dele vai receber uma instrução adequada, e ele observa o professor proferindo palavrões, falando de forma errada e principalmente utilizando-se de verbos e de formas de se expressar que vão causar no filho dele não a educação, mas a deseducação. Cara, eu não quero nem saber se acha bonito ou se acha feio falar palavrão. Inclusive, cara, até pra mim já falaram isso. Cara, se falar muito certinho na internet, no YouTube, o canal não vai pra frente, tem que ser mais... Cara, não quero nem saber, meu canal pode ficar parado pra sempre. O linguajar tem que ser um linguajar de samurai. Aquilo que a nossa boca fala, diz no sábio, é o que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar a forma como a gente se expressa. Claro que hora ou outra pode escapar um palavrão, algo que não seja tão adequado, principalmente numa conversa informal, mas dentro do dojo, dentro da área de guerra, isso não pode acontecer, isso é um erro grave. Cara, o quinto ponto, também é necessário que a gente entenda um pouquinho dessa história da construção do jiu-jitsu. O jiu-jitsu era basicamente utilizado para desafiar outras modalidades e fez isso muito bem, comprovou a sua eficiência, a sua eficácia, porém ficou focado só nisso e perdeu uma série de outros aspectos, já falei isso em outros vídeos. Posteriormente, ele se tornou muito latente, praticamente só na parte competitiva do jiu-jitsu esportivo. Conforme as federações foram crescendo, a questão do jiu-jitsu esportivo também foi aumentando e isso causou um foco exclusivo na competição. Então, a grande maioria dos professores formados são de ex-competidores ou caras que ingressaram no jiu-jitsu única e exclusivamente por conta da competição. Nada errado até aí, tudo certo. O errado é quando o professor quer que todo o seu grupo seja um competidor, ou seja, ele passa aquilo que é o objetivo próprio dele para o restante do grupo, querendo que todo o grupo tenha o mesmo objetivo. Esse é um erro que não pode ser cometido. O professor, o mestre, aquele que realmente está dedicado a ensinar, precisa, primeiramente, respeitar o objetivo das pessoas que estão procurando o seu dojo. E, observando esse objetivo, encaminhar essa pessoa para a melhor forma de treinamento. Você não pode colocar na mesma sacola
alguém que, por exemplo, procura sua academia porque quer ser campeão mundial de jiu-jitsu. E colocar o mesmo ritmo de treino para essa pessoa do que para uma pessoa, por exemplo, que procura sua academia porque quer desestressar, quer emagrecer, quer melhorar o seu condicionamento físico, coisas que o jiu-jitsu faz com maestria. Então, o respeito ao objetivo do aluno é algo que precisa ser muito evidenciado. O professor o professor que empurra o seu aluno para a competição, não está respeitando o objetivo desse aluno e incorre num erro grave. E o sexto ponto, nós poderíamos falar sobre muito mais coisa aqui, mas para o vídeo não ficar muito grande, o sexto ponto é o que determina os outros 5. A falta de método. Se o professor não tem um método adequado, se o professor não tem um processo pedagógico instalado dentro da sua academia, ele erra. E aí ele erra nos 5 pontos que eu falei anteriormente e muitos outros pontos, porque ele não tem um padrão de conduta e, inclusive, um padrão de normatização de aula para que ele mesmo siga. Cara, por melhor que nós sejamos tecnicamente, por melhor que a gente seja lutador, nós precisamos implementar ferramentas que otimizem o nosso potencial. Com um método bem instalado, a gente consegue cuidar de todas essas pontas. Uniformização, pontualidade, a questão da forma como a gente se expressa, o respeito ao objetivo do aluno e, através desse método, fazer com que o nosso dojo seja um ambiente onde cada pessoa que ingressa nele, baseado no seu objetivo, recebe a melhor instrução possível e consegue extrair o melhor possível daquele ambiente. Então, o sexto erro que os professores incorrem dentro do jiu-jitsu é não terem uma metodologia de ensino bem instalada dentro do seu tempo. Valeu, galera! Eu espero que esse vídeo contribua de alguma forma com a comunidade do jiu-jitsu. Aquele abraço, canal Minuto Jiu-Jitsu. Fica ligado porque vem mais vídeo por aí.